Olá, muito bom dia. Como foi a sua semana? Deu tudo certo? Eu espero demais que sim, que você tenha uma excelente, abençoada semana a partir deste domingo. Nós estamos recebendo o professor Vanderlei de Brito, o historiador, para a gente tratar sobre essa data. Professor, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Borborema Entrevista. Dizer primeiro que é uma honra receber uma autoridade como o senhor aqui no Borborema Entrevista. Obrigado. Que é isso, eu que agradeço. A honra é sempre minha. Falar de história é um prazer para toda a população, especialmente para os telespectadores da TV Borborema. Ô professor, me diga uma coisa, para muitas pessoas que estão nos acompanhando, não passa de mais um feriado. Eu tenho a percepção, inclusive, a gente vai poder tratar sobre isso com mais detalhes, de que as pessoas estão perdendo um pouco o senso histórico. Mas muita gente encara somente como sendo mais um feriado, talvez nem tanto por hoje ser domingo. Mas me diga uma coisa, qual é a importância histórica, qual é o peso e como se caracterizou historicamente a proclamação da República, o 15 de novembro? Bom, a gente sempre tem que pensar que a gente vive de efeitos de diversas causas. Então, o que somos hoje é resultado de coisas que aconteceram no passado. Então, a relevância desse momento da proclamação da República, até hoje, ele é muito vivo. Hoje a gente continua vivendo o sistema presidencialista, uma república do Brasil, então, quer dizer, todas as nossas influências culturais estão relacionadas com esse evento também. Quando a gente fala de proclamação da República, eu vou dizer numa linguagem bem popular, foi pei-buf, começou, nós já tivemos o primeiro presidente, ou tivemos um espaço de tempo até que começássemos a escolher os nossos representantes? Como é que se desenvolveu essa nossa república após aquele 15 de novembro? Bom, como eu disse anteriormente, né, tudo é causa e efeito. A república, ela foi gestada no Brasil por quase 20 anos, né? Por conta de consequências da história do Brasil, ela começou a ser gestada, começou a surgir os primeiros movimentos, os primeiros manifestos republicanos no Brasil. Isso a partir de 1870, com o fim da Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai ela foi decisiva para a instalação da República no Brasil. Foi uma guerra de 6 anos, que nós perdemos mais de 50 mil vidas de brasileiros, né, disputando contra o Paraguai. Naquele momento era uma aliança tríplice, era a Argentina, o Brasil e o Uruguai lutando contra o Paraguai, que estava tentando estabelecer um império e estava querendo tomar territórios desses países. Inclusive do Brasil queria tomar o Rio Grande do Sul e também ali o Mato Grosso. Então o Brasil teve que entrar nessa guerra, foi uma guerra muito dispendiosa, morreu muita gente, sobretudo escravos, né, porque os grandes produtores mandavam escravos para o exército do Brasil para lutar e, coitados, bucha de canhão. Então foi uma perda enorme. E quando terminou a guerra, obviamente, a gente entrou numa recessão econômica muito grande, exatamente por conta dessa guerra. E, além disso, começaram a surgir também as críticas em relação à guerra. Primeiro, sobre o tratado que foi estabelecido, eles julgaram que o Brasil não foi beneficiado com isso. Aí teve toda a questão dos escravos que voltaram a serem escravos novamente. E toda essa coisa acabou gerando essa insatisfação popular. E Dom Pedro II, ele era um imperador que nós podemos chamar até de democrata. Então, o seu regime de império era um regime democrático. Então, ele permitia que se fizesse críticas a ele permitia que se fizesse charges em jornais ridicularizando ele. Então, ele não tinha essa postura de ditador, nunca teve. Era um homem intelectual, um homem muito culto. Então, ele acostumou também o Brasil, né, pela sua passividade, pela sua forma. E isso foi aumentando, foi dando mais poder a esses republicanos, essas queixas que vinham se estabelecendo. As pessoas pensavam também na sucessão de Dom Pedro II, que já estava velho, e havia uma antipatia generalizada com relação ao Conde Deu, que era o príncipe consorte da princesa Isabel, que imaginava-se que ele talvez se tornasse o rei do Brasil. Então, havia essa questão, havia a questão da escravidão, que o Brasil foi o último país a
a libertar seus escravos. E também toda a América do Sul já vivia sob o sistema republicano, exceto o Brasil, que ainda estava na monarquia. Então, tudo conspirava contra. Mas o que é que acontece? Dom Pedro II ele tinha essa postura, de permitir que as pessoas criticassem. Até que em julho de 1889, quando ele estava saindo do Teatro Santana, no espetáculo, com a família, um rebelde, um republicano fanático, atirou contra a carruagem e gritou "Viva a República!", foi todo aquele auê. E a partir daí ele mudou a postura e proibiu manifestações republicanas no Brasil. Por haver uma espécie de atentado contra ele e sua própria família. Exatamente. Isso aí começou a também revoltar o povo também por conta disso aí. E havia um movimento, a maior parte civil, os produtores de café de São Paulo, que era o pilar da economia do país, estavam revoltados com a Lei Áurea, né? Porque Dom Pedro II ele fez a coisa gradativa, ele não estabeleceu a Lei Áurea, está liberta dos escravos. Ele começou, em 1850, proibir o tráfico negreiro, então não via mais escravos da África para o Brasil. Em 1871, logo após a Guerra do Paraguai, ele instituiu a Lei do Ventre Livre, né? As crianças que nascessem a partir daquele momento, filhos de escravos, eram libertas. E em 1885, ele estabeleceu a Lei sexagenária, ou seja, as pessoas acima dos 60 anos, os escravos acima dos 60 anos já eram libertos gradativamente. E, por fim, a Lei Áurea em 1888, né, que ele até saiu do Brasil para que sua filha fizesse estabelecesse essa lei. E foi uma lei, a Lei Áurea, ela foi complicada, porque era uma lei somente de 2 parágrafos. O primeiro, fica extinta a escravidão no Brasil. A segunda, revoga as disposições contrárias. Então, quer dizer, não havia indenização para quem perdia seus escravos, não havia um encaminhamento para esses escravos que saíam das fazendas, como é que eles iam se virar. Então, quer dizer, foi uma coisa muito seca. E isso aí também gerou críticas e críticas. Engraçado, houve desculpe interrompendo, professor, mas é curioso porque me parece que houve um planejamento para que a gente chegasse ao fim da escravidão no nosso país, mas no ato ali em si, não houve um planejamento muito robusto no que diz respeito ao pós, em como ficaria a vida dessas pessoas, como elas se sustentariam, por exemplo. Exatamente. Tanto os escravos como os senhores escravos, né? Porque era um patrimônio que eles perdiam. Né? Isso a gente pode comparar até recentemente, quando Fernando Henrique acabou com a questão do telefone, que era um patrimônio. Né? Então, quem tinha seu telefone, se fosse de segunda mão, você perdia aquilo ali, perdia um patrimônio, porque muita gente vivia até de telefone, tinha telefones alugados e tal. Então, o escravo, a grosso modo, a gente pode considerar isso, é um patrimônio daquele homem e ele perde aquilo ali, que era um valor econômico e também era um valor de mão de obra. Né? Então, aí ele teria agora que contratar a mão de obra paga, complicado, e a maior parte dos escravos foram jogados ao Deus dará, né? Daí surgiram as favelas, e até hoje a gente vive problemas de narcotráfico, de tudo dentro de favela, exatamente por conta dessas formações desorganizadas que esses negros sem pátria, sem ter onde morar, se estabeleceram. Mas o problema era o seguinte, que havia muitos jornalistas, havia um grupo mais poderoso que tentava exatamente dar esse golpe, porque foi um golpe político-militar que aconteceu naquela época. E eles não tinham força para isso naquele momento. Então estava envolvido o Campos Salles, estava envolvido o Quintino Bocaiúva, estava o Rui Barbosa, estava o Benjamin Constant. Então, quer dizer, havia todo um grupo de jornalistas, deputados que estavam fazendo esse movimento. Mas como eles não tinham força, então eles chamaram o Marechal Deodoro da Fonseca, que era quem comandava todas as Forças Armadas. E as Forças Armadas eram um ponto também insatisfeito com o governador, porque naquela época as Forças Armadas não eram o exército que é hoje, era quase como uma guarda pretoriana. Então era uma guarda que não servia ao império, servia ao imperador. Então eram mal salariados, eles não tinham planos de carreira, não tinha nada. Então, quer dizer, havia uma satisfação também dentro dos militares. Então foi chamado o Marechal. O Marechal recusou, porque ele é monarquista, amigo íntimo do imperador, ele disse que não faria isso, não ia se meter. Aí inventaram uma mentira. Disseram para ele que o primeiro-ministro da época estava planejando prender ele.
ele e o tenente-coronel Benjamin Constant. Então ele juntou a sua guarda, foi até lá onde estava, para depor o ministro e prendê-lo, né? O primeiro-ministro, que era o barão do Rio Branco, barão não, Visconde do Rio Branco. Então ele fez aquela prisão naquele momento. E o pessoal abolicionista aproveitou isso e de noite na Câmara dos Vereadores de Campinas, do Rio de Janeiro, escreveram a ata da Proclamação da República, ou seja, nunca houve o grito da Proclamação da República, né? O único grito que Deodoro da Fonseca deu naquele momento foi "Viva Sua Majestade o Imperador", porque naquele momento ele estava imaginando que seria somente depor o primeiro-ministro, o imperador nomearia um outro de agrado e estava tudo resolvido. E a mesma coisa também pensou o governador quando foi informado, ele estava em Petrópolis na hora, governador não, imperador, que estava em Petrópolis quando ele foi informado, que seria somente o caso de substituir o primeiro-ministro e estava tudo resolvido. Então ele voltou, o Marechal foi para casa à noite, descansou, fez esse movimento, não houve grito, não houve nada, nenhum movimento, foi somente essa deposição do primeiro-ministro. Foi para casa. Aí de noite o pessoal montou essa ata na Câmara Municipal da Proclamação da República, que inclusive foi o José do Patrocínio, que pode ser considerado quem realmente fez a Proclamação da República, que foi uma ata escrita naquele momento e faltava a assinatura de Deodoro. Aí voltaram para Deodoro para pedir a ele que assinasse a ata. Aí ele se recusou novamente. Por entender o que estava acontecendo, que não era só uma substituição de pessoa, exatamente. Era uma mudança. Aí ele percebeu que exatamente que estava favorecendo ao regime. Aí ele também se recusou. Aí inventaram uma outra mentirinha para ele. Disseram que o imperador iria nomear como ministro o principal inimigo dele, que era o Silveira Martins. Aí envolve até uma história de amor, né, na Proclamação da República, porque eles eram inimigos desde a juventude por conta de que eles disputaram um mesmo amor, a mesma mulher. Então era uma briga contínua. Quando ele soube disso, ele imediatamente resolveu assinar. Aí assinou e ele foi nomeado o primeiro presidente da República, da República Provisória do Brasil, e assim se instalou. Na manhã seguinte, a família real, a família imperial foi expulsa do Brasil, né? Foi dado 24 horas para eles sumirem do Brasil, e ainda ofereceu-se até R$2.500 para que eles pudessem se estabelecer na Europa, né? E o imperador recusou esse dinheiro, viajou com dinheiro próprio e disse que só queria levar do Brasil um travesseiro com terra do Brasil, que era para, no dia que ele morresse, fosse colocado no seu caixão. A gente teve, depois de todo esse período, a chegada do nosso regime presidencial, a escolha dos nossos primeiros presidentes, começa a nascer a democracia, e esse tema a gente vai tratar no próximo bloco do Borborema Entrevista. Estamos conversando com o professor historiador Vanderlei de Brito. Vamos fazer um rápido intervalo. Na volta, a gente explica como essa república passou a se tornar, portanto, democrática, de fato, de direito, dando vez e voz à população brasileira. Estamos de volta com o Borborema Entrevista deste domingo, recebendo o professor Vanderlei de Brito, historiador, falando justamente sobre o 15 de novembro, a Proclamação da República. Professor Vanderlei de Brito, depois desse período mais conturbado, quando é que começa a aflorar, a nascer no nosso país o senso de democracia? Em qual contexto ele surge? Olha, ainda no ano de 1889, foi feita a Constituição do Brasil, delimitando todo o sistema de como é que ia funcionar esse presidencialismo. E houve a primeira eleição e Marechal Deodoro da Fonseca foi eleito. Ele foi eleito também presidente. Ele era o presidente interino, o presidente de transição, e depois ele foi eleito pelo voto público. Na República, no Império, acontecia o seguinte: só um terço da população do Brasil votava, que eram os homens bons, os homens de bem, que eram as pessoas que tinham capital, tinham propriedade, tinham terras, só essas pessoas votavam. Com a República, não. Todo homem acima de 21 anos passou a poder votar. Mas nessa época se votava somente o legislativo, né?
deputados estaduais, deputados federais, senadores, os vereadores dos municípios, dos conselhos municipais. Então, eram votados e acontecia assim, uma democracia, mas uma democracia parlamentar. O chefe de estado mesmo, o governador do estado era nomeado, o prefeito da cidade era nomeado e o presidente também era eleito, o presidente era eleito. Então, isso aí perdurou por muito tempo, até a década de 30, quando nós tivemos o golpe de Estado de Getúlio Vargas, né? Se instalou primeiro a era Vargas, depois o Estado Novo. Então, naquele período, Getúlio Vargas foi uma ditadura. Não havia Congresso, não havia Assembleia, não havia conselhos municipais, nada de tudo isso ele acabou e ele geria o país como um ditador. E somente a partir de 1947 foi que se estabeleceu a democracia no país, quando foram eleitos, todos eleitos diretamente, prefeitos e tudo, foi quando acabou e quando começou a democracia. Uma democracia que durou por pouco tempo, né? Até 65, quando nós tivemos novamente um golpe militar, né? Que se estabeleceram os militares. E na época dos militares havia uma meia democracia, porque os prefeitos, os vereadores, governador, tudo isso era eleito. Somente o presidente da República era escolhido por uma junta militar. Então, viveu até o ano de 1985, né, quando houve a primeira eleição para um civil, que foi o nosso Tancredo Neves, né? Que infelizmente ele faleceu antes de tomar posse e o José Sarney foi quem ficou como presidente da República. Então, quer dizer, é um processo que vem acontecendo, tropeça aqui, depois volta a acontecer e tropeça. Eu acho que a insatisfação com a República ela já começou muito cedo, né? Todo mundo queria a República, tem essa ideia aqui, mas logo cedo o próprio Deodoro da Fonseca ele se decepcionou com a República. Tanto é que quando ele foi olhar o quadro, quando pintaram o quadro dele, a famosa proclamação da República que ele não fez, né? Então ele está lá com o cavalinho em cima do cavalo, ele ficou olhando, isso em 1890, ele ficou olhando ali, depois ele disse, só quem ganhou com isso aqui foi o meu cavalo. Porque o cavalo, desse dia ele foi com um cavalo baio, um cavalo sem nenhuma expressão, um cavalo raso, né? Que não se adequava àquele movimento. Mas depois que houve a proclamação, esse cavalo ele foi aposentado e passou a vida dele todinha recebendo ração com um criador especial para ele. Então, ele disse, só quem lucrou com a República foi meu cavalo. Então, a gente percebe isso, que durante muito tempo a República ela ainda não conseguiu se consolidar. Eu acho que ainda falta muita coisa para haver uma consolidação realmente de uma democracia no país. O senhor se entristeceu na condição de historiador e pesquisador, conhecendo muito bem a nossa trajetória, com esses atos recentes que nós tivemos, quando da saída do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando inclusive nós tivemos muitas pessoas na porta dos quartéis, pedindo que os militares tomassem as ruas. Como é que o senhor, na condição de historiador, interpretou aquele momento e se sentiu também como cidadão, sendo um conhecedor profundo da nossa história? Bom, ali mostrou exatamente o estado de decadência que está a República no Brasil, né? Então, as pessoas estão revoltadas com isso, estão sentindo, né? E muita gente, porque não vai dizer que foi um ou dois. A gente vê que os movimentos pró-Bolsonaro são enormes no país inteiro, em Brasília, eles enchem ruas, cidades. Então, a gente percebe que há realmente uma reação com relação a essa república que está instalada no Brasil. Então, eu acho que já estaria no momento de se fazer uma revisão da nossa Constituição, não só da República, mas também a lei orgânica do município. Eu acho que tudo isso está um pouco defasado. Eu acho que ficou obsoleta essas constituições e com esse mundo de emendas que acontece diariamente em todos os setores, a gente não tem mais. Se você hoje pegar, por exemplo, a lei orgânica de Campina Grande, ela está completamente atrasada. Você não sabe ali como ela vai lhe guiar, porque você não sabe quantas outras emendas já foram acrescentadas àquilo ali. Então, eu acho que está na hora de se rever isso aí e de se tapar essas brechas que permitem corrupção, que permitem
tudo que não é bacana para o país. Então, eu acho que isso é uma reflexão que o brasileiro tem que ter. Eu não gosto de extremos, então, extremo direito, extremo esquerdo, eu não gosto disso, eu não acho que é salutar para ninguém você ser radical, eu acho que tem que se haver um meio termo, mas que tem que se observar esse movimento chamado bolsonarista no Brasil como um sentimento da população brasileira, pedindo um basta, pedindo um chega nesse sistema que nós estamos vivendo. Eu também acompanho isso com muita preocupação, professor. Confesso que não me agrada essa polarização, não me agrada a forma como os principais líderes dessa polarização eles terminam se apresentando. Eu acho que nós vivemos hoje um período não apenas de carência de novos líderes para a população em função desse descrédito que a gente tem em relação à classe política, mas a gente vive também com uma população que não se permite observar novas lideranças que eventualmente acabam surgindo, né? As pessoas terminam muitas vezes se apegando a A ou B com aquela célebre frase, né? Eu não vou votar nele não, ele não ganha mesmo, vou ficar com fulano ou então com Beltrano. Eu acho que isso para a nossa sociedade não é bom, a gente precisa dar uma virada de chave para, como o senhor disse, a República Brasileira ela ser revista. O senhor acredita que essas pessoas que hoje estão nesse nosso contexto precisam fazer uma autocrítica, a nossa classe política, que é quem seria responsável por essa reforma, essa revisão da Constituição, ela precisa fazer uma autocrítica, porque a gente já passou por algumas reformas que não reformaram muita coisa e continuam desagradando a população brasileira. É necessário uma autocrítica também desse pessoal e um espírito mais republicano, né? O espírito que predomina essa questão dos nossos colegas. Então, você vai fazer uma lei, se for para aumentar o salário dos senadores, os senadores são todos positivos. Se tiver um ali que for negativo, é o hipócrita, que sabe que vai perder, sabe que é voto vencido para ganhar algum interesse do povo. Então, eu acho que está muito corporativo. A coisa acontece dessa forma. Então, eles se autodefendem, se protegem, como foi essa lei agora da blindagem que tentaram impor, né? Que não passou por conta da reação do povo. Então o Senado passou na Câmara, mas não passou no Senado, exatamente porque o Senado percebeu que não era positivo fazer isso. Mas a gente percebe esse corporativismo. Eu acho que deveria ter coisas assim que não dá. Por exemplo, um vereador em Campina Grande hoje ganha em torno de R$35 mil por mês. E sem falar em auxílio paletó, auxílio não sei o quê, não sei quantos suplentes para ajudar, aquela coisa toda. Então, quer dizer, é muito dinheiro. E eles mesmos aprovaram ano passado esse aumento. Aí, quer dizer, é lícito você legislar em conta própria? Não é verdade? Não deveria haver um outro departamento, uma outra seção para fazer isso? Para fazer esse aumento do presidente da República, ele não pode fazer esse aumento. Ele não deveria poder, deveria ter uma junta, um grupo que fizesse isso. Então, muitas vezes, tudo que fosse de interesse do corporativismo político deveria ser incorporado por um outro segmento que não tivesse nenhuma influência com isso, para ver se a gente conseguia que eles não fizessem só coisas a favor de si. A gente sabe que isso funciona. Se você vai fazer uma grande obra, eles vão ali, compram as propriedades, eles orientam os seus para comprar a propriedade daquilo ali, para se beneficiar daquela grande obra. Então, quer dizer, eles têm todo o poder do mundo de cada vez mais enriquecer. E a gente percebe uma cultura de se manter no poder. Um poder que vai se retroalimentando. E você e seus descendentes, né? Sua família, seu corpo de casa. Então a gente percebe que isso está acontecendo. E onde é que está a democracia aí? Porque, por exemplo, você tem que votar, você é obrigado a votar. Quer dizer, é uma democracia onde você é obrigado a votar. E se você não votar, você não vai poder participar do concurso, você não vai poder trabalhar, não pode nada, você é obrigado a votar. E a democracia já começa a ser falha nesse momento. Aí você percebe que, além disso, você não tem nenhum direito, se o que você... Veja, então, quer dizer, um político, ele pode matar uma pessoa e ele vai ali mexendo os pauzinhos e nunca é punido.
Enquanto você, se roubar uma cueca na casa do vizinho, você vai preso no outro dia você está no serrotão, se brincar, você passa lá até 2, 3 anos por conta disso aí. Então, quer dizer, há uma diferença muito grande entre os políticos e o povo, uma distância muito grande, porque eles conseguem se blindar, eles conseguem se proteger. Eles não representam, passam assim a não representar mais Mas o povo em sua integralidade. Né? Ele representa o corporativismo político. Pois é, isso a gente termina assistindo tudo isso com muita preocupação. Acho que, inclusive, diante da própria reforma política, a pauta da reforma política que a gente tem no nosso país, a gente foi muito falho. Porque, por exemplo, a gente discute uma questão de uma reeleição para presidente da República, mas, tirando como exemplo o nosso próprio presidente, que no passado foi presidente, foi reeleito, agora está presidente, deve muito provavelmente concorrer a uma reeleição. Eu acho que esse processo não é benéfico, eu acho que é importante que outros atores apareçam para dar também a sua contribuição, da mesma forma no Legislativo. Eu acho que esse mal da política termina se enraizando a partir disso. Nós temos decanos nas casas legislativas, desde o Parlamento Mirim até as mais altas casas desse país, e isso naturalmente não é benéfico, não que sejam necessariamente péssimos ou maus parlamentares, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu quero dizer é que muitas vezes essas pessoas acabam transformando isso em um estilo de vida, em uma forma de viver, e desperdiçamos a oportunidade de escolher outras pessoas também para estarem disputando esses pleitos, representando a população, dando também sua parcela de contribuição. Professor Vanderlei de Brito, o tempo, a guilhotina do tempo termina sendo cruel, uma pena, mas dizer que foi uma honra receber o senhor no Borborema Entrevista deste domingo tão especial, feriado da proclamação da República em todo o país. Muito obrigado, uma satisfação mais uma vez receber o professor. Um abraço, a honra é minha. Tá aí, conversamos, portanto, com o professor Vanderlei de Brito, historiador, presidente do Instituto Histórico de Campina Grande, no Borborema Entrevista de hoje. Tenha você uma excelente, abençoada semana, que Deus te abençoe e te proteja. E no próximo domingo, se Ele assim nos permitir, nos encontraremos em uma nova edição do Borborema Entrevista.